Nós estamos dando início a uma caminhada que a gente espera que seja de sucesso. Assim como a gente vai conversar com uma pessoa que trilhou esse caminho. Humberto Carneiro é o primeiro convidado desse podcast do Renova Triângulo. Humberto, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer imenso te receber aqui. Nós estamos estreando nesse podcast. E eu sei que você tem uma historinha de sucesso, mas também uma história de luta muito grande. Eu queria tocar nesse assunto com você inicialmente, porque aos 17 anos você se tornou uma pessoa famosa, empresarialmente falando, se é que existe essa palavra. Mas conta um pedacinho da sua história pra gente, como é que aos 17 anos você conseguiu ter sucesso na vida? Bom, eu acho que todo objetivo ele vem de um ideal e esse ideal parte por uma luta, né? E o que forja o aço é o fogo. Eu acho que a minha vida teve seus altos e baixos, tive muitas dificuldades, mas também tive muitas vitórias. Não é aquilo que acontece com você que te forja, é o que você faz com isso. Então, eu sempre fui um guerreiro desde criança, 7, 8 anos, engraxava sapato, vendia pirulito. Com 12 anos eu tive meu primeiro negócio, que foi um carrinho de pipoca. Nesse dia meu pai falou que eu tinha que comprar minhas roupas. Com 15 ele falou que se eu quisesse estudar eu tinha que pagar meus estudos, que ele precisava de ajuda na roça. E lá eu fazia de tudo, ajudava a castrar boi com canivete, marcava, assinar, enfim. E com 17 anos nós tivemos a felicidade de sermos a primeira concessionária Fiat do Brasil. Então nessa época aí nós tivemos uma ascensão muito grande, porque a gente tinha muita vontade, muita dedicação, muita disciplina. Isso foi nos forjando. Aí me casei com 18 anos, com 21 anos tive minha primeira filha. A minha esposa depois ela acabou abortando um segundo filho e colou o útero, teve que tirar, uma criança com 6 meses. E aí nós adotamos uma criança, e essa criança com 11 anos ela teve uma deficiência no braço direito. E essa outra, minha filha, a primeira filha, com 23, teve um acidente. Então, o que eu falo, e faleceu. Então, o que eu falo não é aquilo que acontece com você, é como é que você reage e trabalha isso que aconteceu com você. Hoje eu tenho um abrigo, crio 20 crianças, já fazem 13 anos. Então, é toda uma história de luta, mas também de vitória. Essas crianças que você recebe no abrigo Carol, não é isso? Isso, tem o nome da minha filha. Essas crianças que você recebe são crianças que vivem em situação difícil, em situação de risco? São situação de risco que o juiz nos encaminha. Então são crianças abusadas, maltratadas. Às vezes você está lá às 3 horas da manhã, chega uma criança. E nós somos cuidadores. Então lá eu dou uma casa para essas crianças, elas vivem lá, moram, estudam, tem um motorista para levar para as escolas, tem toda uma estrutura, tem psicólogos, são 17 funcionários. Você acredita que isso seja uma forma de devolver a Deus, talvez? Eu não sei se você tem você tem tanta fé assim. Devolver a Deus o período em que você passou com a sua filha, essa não, que porque você o perdeu. tempo que eu passei com a minha filha, eu aproveitei cada segundo. Eu tenho a consciência que aqui nós estamos só de passagem, nada que me pertence. Tá, e o que te motivou, então, a montar esse abrigo? Eu acho que é uma questão de cultura. Eu acho que chega uma hora na vida que você tem que retribuir aquilo que você dá. Eu acho que a felicidade está em ajudar o seu próximo. Quando você vê o seu próximo feliz, quando você pode ajudar, aquilo retribui para você. Às vezes você pode não ter tudo que você deseja, mas se você é uma pessoa que ajuda seu próximo, não vai te faltar nunca o essencial. Então a vida são feitas de coisas essenciais. Você não consegue calçar 2 sapatos ao mesmo tempo. Você pode ter diversos, 2 camisas. No final, nós somos todos iguais. Você vê que o dia nasce igual para todo mundo. O sol é o mesmo. Agora, enquanto alguns reclamam, outros constroem. Então, a gente tem que ter muita disciplina, cabeça em pé e olhar para frente. Conta um pedacinho dessa sua história, como é que você começou nesse ramo. Bom, eu acho que eu tenho uma história de negócios muito longa. Eu até conto muito que eu já tive mais de 120 empresas. Essas empresas aí são algumas que ressaltaram, mas na minha vida, toda vez que o negócio cresce muito, eu passo para frente. Quando ele chega em primeiro lugar, a Monza, quando ela foi eleita a melhor concessionária do Brasil pela 4 Rodas, primeiro lugar, em 35 dias eu vendi. A AP também,
A Policard, quando nós chegamos num patamar gigantesco, eu vendi para um grupo estrangeiro. Eu fui sócio do Armínio Fraga durante um período na própria Policard. Eu comprei de volta dele e recoloquei isso no mercado. Hoje eu tenho algumas outras atividades, mas mais focado na área de agricultura, loteamentos e na área financeira. Aham. Nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, mas é muito importante. Eu não sei se você tem esse olhar. E eu fico imaginando que isso deve preocupar um bocado os empresários. Porque se preocupa ao trabalhador, deve preocupar mais ainda aos empresários. Como é que você está vendo a economia hoje? De forma extremamente positiva. O mundo sempre melhorou depois de uma guerra, depois de uma turbulência. Então depende Realmente. muito da sua cabeça, da sua forma de pensar e agir. Você pega até uma bolsa de valores aí, os apavorados perdendo dinheiro com os tranquilos, os mais calmos, mais pacientes. Então o que acontece numa pandemia dessa? Felizmente nós tivemos a sorte de ter pessoas sérias no lugar certo. Nós estamos no melhor país do mundo. Esse país tem riquezas que nenhum outro país tem. Nós somos cobiçados por todos. Então é importante que as pessoas tenham uma visão bem clara disso. O próprio presidente hoje fala que conhecereis a verdade vos libertará, que está na Bíblia. E o povo está conhecendo a verdade. Não tem lógica a gente ver o que está se vendo aí, o que estão querendo construir essas narrativas. Agora, infelizmente, nesses 40, 50 anos, nós tivemos um trabalho muito forte dos socialistas, da esquerda, que se impetraram nesse país aí e que criaram um aparelhamento sem igual. Nós estamos sofrendo isso a cada dia. Só que quando você é de direita, você é de direita. Quando você precisa abrir alguma coisa, você abre para a direita. Quando você precisa fechar, é para a esquerda. Se você for pensar, o que tem de bom no mundo pobre hoje? O que tem de bom na vida dele é tudo de direita. É tudo de capitalismo. O telefone, por exemplo, celular, é de direita. Aí você começa a pensar, o automóvel é de direita. As coisas boas que você tem, tecnologia, computador, é de direita. E de socialista que tem hoje é tudo de ruim. Porque o socialismo prega, por exemplo, saúde, educação, segurança, é tudo que nós não temos. Então, à medida que você tem uma direita séria, trabalhando em prol de defesa da sua liberdade, família e direito de acreditar no que você queira, e não imposições, hoje nós passamos por um processo muito triste. Quando você vê as universidades aí, em vez de ensinarem, estão doutrinando as pessoas. Então isso é muito ruim. Agora, nós como empresário, na sua pergunta, nós temos que estar atentos. A democracia é um processo de vigilância contínua. Estão querendo tumultuar o nosso país nesse momento. Isso só interessa à esquerda. Nós temos que ter paciência e sabedoria de saber administrar isso e contornar, porque o resultado vai chegar. Às vezes as pessoas falam assim, nessa situação que está acontecendo, nós temos aí às vezes uma Suprema Corte atravessando alguns processos, alguns poderes. Talvez é tudo que eles queiram, é que tenha uma reação agora. E eu entendo o papel dos nossos governantes, do nosso presidente. Ele não pode ter essa reação agora. Ele tem que ganhar isso na urna. E vai ganhar na urna. Você não tem WhatsApp não, né? Grupo de WhatsApp não, né? Tenho. E não tenho receio de falar o que eu penso. Porque eu acho que medo todo mundo tem. Agora, a grandeza nossa está em saber controlar esse medo. Serão poucas pessoas que vão ajudar a salvar esse país. E se Deus quiser, eu posso estar entre uma delas. Seria uma honra para mim. Eu preciso fazer uma pergunta. Na época, na era PT, na era esquerda, as pessoas comentavam que foi um período muito bom economicamente para o país. E até hoje tem gente que sente saudades disso. Que foi um período muito bom. A que você atribui esse período bom? Me contaram uma história interessante. O pai separou da esposa e casou com outra mulher. Essa outra mulher pegou os meninos, levou para Disneylândia, passeou, comprava roupa para todo mundo, shopping. E por fim esse pai quebrou de tanta despesa que tinha. A hora que ele quebrou, essa mulher viu que não tinha mais dinheiro para ela, voltou com a ex-mulher. E os meninos têm saudade dessa ex-mulher. Da antiga, da segunda esposa, né? Que foi essa que gastou tudo que tinha e que não tinha. A conta chega. E a conta chegou. Alguém tem que arrumar a casa. Tem 3 coisas na vida que são muito fáceis de fazer. Reclamar, pôr defeito e gastar dinheiro dos outros. Então o que essa esquerda fez?
ela se apropriou de um dinheiro que não era dela. Isso. Dizer assim que o homem foi inocentado. Ele não foi inocentado. É muito estranho. Eu acho um absurdo você pensar um país como o nosso, que se ajeita para tirar uma pessoa da cadeia e ainda colocar essa pessoa como candidata. Você se sente envergonhado quando vê aquela figura na TV e ele pedindo votos e prometendo coisas que ele prometeu lá atrás? Te dá você tem alguma reação? Eu sinto dó das pessoas que ainda acreditam nele. E se tem dois parâmetros de pessoa, ou a pessoa está mal informada ou está mal intencionada. Porque não tem lógica. Então não tem noção da consequência que é eleger ou colocar um indivíduo desse novamente na cena do crime. Você receia? Eu tenho os meus receios e luto para isso. Existe um movimento forte no mundo inteiro com vontade de assumir tudo isso. E você vê alguns absurdos, como, por exemplo... Você se refere à nova ordem mundial? Refiro à nova ordem mundial, onde falou, em 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz. E quem vai ter? Falo, não, eles vão ter. Então, é muito difícil você se sujeitar a uma vida submissa dessa forma. A liberdade, ela vale mais do que a vida. Eu sou um dos que vou lutar por ela, enquanto eu puder. E eu acredito que é muito melhor morrer de infarto que morrer de hemorragia. Porque de hemorragia você vai cedendo aos poucos os seus direitos. E quando você pensa em reagir, você já não tem energia mais. Então, acho que enquanto nós pudermos, vamos eleger as pessoas certas. Eu não estou falando candidato A, B, C ou D, não. Pega aqueles que são convictos com as suas ideias. Pega aquelas pessoas que são aptos e trabalham em prol de família, religião, que tem as mesmas crenças que você e que possa te representar. Agora toma muito cuidado, porque às vezes você vai votar num amigo seu e o partido dele está apoiando essa esquerda venenosa aí. O amigo. Que a gente sempre votou em pessoas. E muitas vezes não só em pessoas, votou num artista porque ele era bonito, ou isso, ou aquilo. Dá um exemplo aí, o Tiririca. Você pega hoje dos 513 deputados que nós temos, só 25 são eleitos por voto. O resto são coligações partidárias. Então é nessa hora que nós temos que olhar. Qual que são os partidos que apoiam a direita? Esses. Então eu vou votar em candidatos desse partido. Eu não vou votar em candidato do partido que apoia a esquerda. Porque o que nós estamos vendo à esquerda aí é o resultado de uma Nicarágua, de uma Venezuela, de uma Argentina. Estamos vendo agora o que está acontecendo no Chile, o que aconteceu na Colômbia. Então, acho que tem muita coisa para nós questionarmos. Mas nós temos que ser firmes, temos que ser corretos e trabalhar sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar essa fase. E daí você vê o desespero dessa outra classe. Humberto, você falou nós precisamos salvar o Brasil. Mais ou menos isso, a frase que você usou. E tem uma candidata, uma mulher, que fala que precisa de uma mulher para arrumar a casa. Como é que você vê a mulher na política? Eu vejo Você acha que é importante a participação dela? E como é que você viu a ex-presidenta lá atrás? Eu acho muito importante você separar as pessoas por competência. Independente de ser mulher, preto ou branco, porque até então essa maldita esquerda tem nos ensinado a julgar preto contra branco, pobre contra rico, o empregado contra o patrão. Gente, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo jogo. Então precisa de parar com isso, não porque tem que pôr tantos % de mulher. Gente, você tem que pôr pessoas competentes. Imagina alguém para tocar sua vida, para administrar sua casa. Você colocaria uma pessoa para administrar sua vida só porque ela é mulher, mas ela é incompetente? Agora, se for competente, nós temos bons exemplos aí. A ministra da Agricultura, por exemplo, é uma mulher, uma pessoa fantástica. Agora, nós não podemos ser iludidos mais por essas conversas fáceis, esses discursos oportunistas de promessas infinitas que a gente sabe que não pode se cumprir. Humberto, vamos falar de Uberlândia? Vamos. Que eu sei que você tem um amor imenso por essa cidade. O que é que você espera para Uberlândia, para o Triângulo, a partir do ano que vem? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? A minha expectativa é a gente poder ter consciência que as coisas mudaram e continuam mudando. Feliz daquele que percebe os seus erros e os corrige. Tá? Um exemplo, por exemplo, você vê uma falência das prefeituras hoje, a hora que você vê um condomínio fechado. Um condomínio fechado, ele tem irrigação, jardim irrigado, que não tem na cidade. Ele tem segurança,
ele tem asfalto bom, não tem remendo lá não, nem buraco. Ele tem uma academia, o preço de viver dentro de um condomínio fechado é mais barato que você viver fora. E o que é pior, todo o IPTU você paga para a prefeitura, que não interfere em nada lá dentro do condomínio. Então isso é uma prova clara de que as pessoas estão criando guetos, opa, preciso me proteger. Então, à medida que as pessoas precisam se proteger, e isso é muito importante, na hora que você vê o ministro, vamos proibir as armas. Proibir para quem? Para os homens de bem? Se você estivesse falando, vamos tirar dos homens de mal, eu concordo. Eu sou CAC. Eu acho que as pessoas na Constituição, inclusive, têm o direito de se defender. E foi uma dificuldade enorme para você conseguir esse Na CAC, ausência do Estado, o cidadão tem o direito de se defender. Agora, tudo isso que está acontecendo são as dores do parto. Esse pessoal está percebendo que essas pesquisas aí não têm o fundamento que tem. Eu não vejo lógica em um candidato que não consegue descer para tomar café no hotel que ele se hospeda. E um outro candidato, onde ele vai, ele é ovacionado, carregado, ele é reconhecido. Então, alguma coisa está errada. E essas pessoas estão percebendo isso. Nós tivemos um governo municipal de esquerda. E você estava em Uberlândia, lógico, estava com a sua empresa, eu suponho. E como é que você viveu esse período? Eu acho que foi muito ruim para a sociedade como um todo. Porque você tem que ter segurança jurídica, você tem que ter tranquilidade para você poder trabalhar. O empresário brasileiro hoje, ele é um herói. Tá? Como eu falei, eu já tive mais de 120 empresas, eu sei o que é você abrir uma empresa, fechar, vender, comercializar, enfim. Então ele é um herói porque tudo que você vai mexer, você tem taxas, você tem restrições, você tem um burocrata do outro lado, um carimbo, que se não bater aquele carimbo você não pode funcionar, ou você não pode continuar funcionando. Então, em vez de simplificar as coisas, estão dificultando. E não adianta, gente, o Estado não gera riqueza, ele só consome. O Estado não te dá nada que ele não tenha te tomado antes. Mas não é esse o pensamento da esquerda. Justamente por isso nós precisamos abrir o olho das pessoas e começar a entender. Aí você começa a ver, gente, nós estamos hoje com um país saindo de uma crise melhor que todos os países do mundo. O Brasil hoje ele está conseguindo ter uma das inflações menores do mundo. A nossa moeda hoje é valorizada. Os níveis de exportações nossos são fantásticos. Um dólar alto desse, me perdoa a interrupção, mas diante de um dólar alto desse... O dólar não está alto, se você for analisar, ele tem uma disparidade, ainda que ainda poderia estar subindo. Mas o mercado é que define isso. À medida que você joga para o mercado, as coisas funcionam. Incentiva quem produz e a fartura vem. Tira o incentivo de quem produz, o capital é um bicho arisco. Se você não encontrar guarida aqui, ele vai para outro lugar. Então, você precisa entender isso. Mesma coisa na nossa cidade. Eu tenho amor por essa cidade aqui. Quero estar aqui, ajudo aqui sempre que posso. Eu acho que isso é uma missão nossa também. Mas eu fico muito triste na hora que eu começo a andar na minha cidade e vejo. Ou você vê um buraco ou um remendo. Isso é absurdo. E não é nada demais você pedir para o seu governante fazer o que precisa ser feito. É o dinheiro seu. Eu não tenho que agradecer, eu tenho que cobrar. É a mesma coisa de eu chegar num banco e ficar feliz, agradecer o gerente, porque está devolvendo o dinheiro meu que está depositado lá. Humberto Carneiro, nós temos uma eleição dia 2, eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Qual que é o seu conselho para quem vai votar? O meu conselho é que as pessoas estejam alinhadas com o seu pensamento. Procure eleger pessoas que estão voltadas no seu pensamento. Nós temos um problema sério hoje, mais importante do que o presidente, por incrível que pareça, é o Senado. Porque o Senado hoje é que vai definir as diretrizes para um Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, é a única ferramenta hoje que pode barrar alguns abusos que vêm acontecendo, e nós estamos vendo isso a cada dia. Então, infelizmente, nós precisamos trabalhar por isso, porque é um absurdo você imaginar que 11 pessoas que sequer foram eleitas por voto comandam esse país da forma que está comandando. Então, se você quer harmonia entre os 6 poderes, é importante manter essa harmonia e um processo fiscalizador. Agora, nós precisamos sim renovar o que está aí, porque os que estão aí estão muito comprometidos com a velha guarda. Nós precisamos passar isso a limpo, precisamos conversar esse país de novo. Nós precisamos pegar esses políticos da velha guarda aí e afastá-los do sistema. Porque, infelizmente, está nos custando muito caro.
Nós estamos tendo um Estado caro, pesado, é um Estado que deveria estar em prol da população e nós estamos vendo uma população em prol do Estado. Só que tem muita gente nova chegando e há um certo receio, uma certa desconfiança, exatamente a mesma que houve quando o presidente começou, ele deu início à trajetória política dele, muita gente jovem começando e que não inspira muita confiança. Você acredita numa pessoa um pouco mais velha ou num jovem que está começando? Eu hoje, para contratar um funcionário para trabalhar comigo, olho 2 quesitos: caráter e atitude. Caráter é uma pessoa que não vai te roubar. E atitude vai ser o primeiro a pular na frente para fazer o que precisa ser feito. Então você ensina essas pessoas a fazer. E as pessoas hoje estão mais politizadas. Eu duvido, são poucas pessoas que não conhecem o nome dos 11 ministros do Supremo. Então tudo aquilo que te machuca, que te interfere, você guarda na sua cabeça. Você concorda como também você guarda esses maus políticos. As pessoas acham que o ser humano tem memória curta. Não tem, não. Nós lembramos ainda das contas que nós tivemos que pagar, dos problemas que ficaram aí, dos furos que ficaram nas gestões anteriores, que a gente precisa aí estar tendo cuidado de suprir, de acompanhar. Então, tem certeza que o eleitor hoje vai saber escolher. Você concorda que a sua geração passou um grande período acomodada na questão política do país e ficou muito mais voltado só para as suas questões pessoais e para o seu desenvolvimento das suas empresas e tudo mais, esqueceu um pouco a política e hoje, depois da Lava Jato, depois de todos esses escândalos vindo à tona, graças inclusive à internet, hoje houve esse choque de realidade nas pessoas, inclusive no pessoal da sua Eu geração? acho que não. Eu acho que tem pessoas acomodadas e outros não. As pessoas hoje estão acordando mais devido à internet. Mas o que aconteceu até então? Isso nós temos que dar uma palmatória. A esquerda fez um excelente trabalho. As pessoas, os meninos, principalmente essa nova geração, ele preferiu muito mais acreditar no professor de 40 anos, maconheiro, que mora com a mãe, do que na experiência de uma pessoa que teve sucesso na vida. Não é porque os pais também, ou os avós, cruzaram um pouco os braços durante o período? Também, nós temos a primeira geração hoje que os filhos são mais burros do que os pais, por incrível que pareça. Então, essa inteligência não foi transferida. Excelente trabalho da esquerda. Porque você quer dominar um povo, doutrina eles, empobrece eles. Tanto é que a esquerda não admite a classe média, só que é pobre. Então quer igualar as pessoas, mas quer igualar por baixo. E nós temos que igualar por cima. Esse país pode ser rico, todos nós podemos ter riqueza. Não é difícil. Você vê um pouquinho que se movimenta aqui, a economia como ela está crescendo. Esse Paulo Guedes é uma pessoa admirável pelo trabalho que ele está fazendo. É uma pessoa que está conseguindo levar esse país na frente de todos os mais. E tem sim uma resistência muito grande do mundo. E é nessa hora que nós precisamos ser patriota. Porque o mundo tem inveja do que nós temos aqui. Sabe que se nós resolvermos trabalhar com seriedade, isso aqui vai muito além. Assim, mas como é que esse homem conseguiu fazer o que fez no meio de uma pandemia e com tudo mais? Não roubando. Esse foi o discurso. Não roube, não deixe roubar. À medida que você trabalha dessa forma, você consegue angariar riquezas e desenvolver prosperidade. É isso que nós precisamos trabalhar nesse país. A esquerda está fazendo um papel terrível agora, tentando convencer as pessoas de que o preço que nós estamos pagando hoje, principalmente pelos alimentos e por essa inflação que está acontecendo, é toda atribuída ao governo. Uma vez que a gente sabe quem é politizado, sabe que não é. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão acreditando nessa narrativa? A melhor forma de você não assumir seu erro é encontrando um culpado. Agora, as pessoas não têm mente curta, não têm memória curta. A gente lembra muito bem do que aconteceu. Esse país estava no buraco que estava justamente por causa dessa má gestão. Você pega um exemplo, as estatais, tudo dava um prejuízo de bilhões de reais. Hoje dão bilhões de lucro. O Estado tem mais de 1 trilhão de patrimônio aí de imóveis. Para que isso? Nós podemos desativar isso e aplicar em outras coisas. Para que o Estado tem que mexer com algumas coisas que não é inerente ao Estado? O Estado tem que tomar conta de segurança, saúde, educação. O resto, ele não tem que mexer com isso, não. Ele não tem que produzir petróleo. Então você vê aí, nós temos forma de recuperar isso aí de forma inteligente. Agora, o que a esquerda sempre quis? Crescer o tamanho do Estado, por quê? Bota os apadrinhamentos lá e virou uma vaca leiteira onde todo mundo começa a mamar. E o povo tem que pagar essa conta. Agora chegou uma hora que o povo cansou.
Não dá mais para pagar essa conta. Nós não queremos mais ser dependente disso. Nós queremos um Estado que trabalha para o povo. Nós não queremos um povo mais trabalhando para o Estado. Posso te apertar sem te abraçar? Pode. Você será um possível candidato a prefeito de Uberlândia? Não. Eu não sou candidato e te falo por quê. Eu quero trabalhar em prol da cidade. E eu, sendo isento, eu posso cobrar de qualquer um. Eu sou amigo particular do Odel, me cobro ele pesado, ele sabe disso. A gente já teve algumas rugas aí no passado, com relação à área de saúde, por exemplo, mas eu o respeito como um ser humano, como um administrador. Mas não vou deixar de chamar atenção onde for preciso. Como o próprio Gilmar. Um dia, numa reunião, eu falei para ele que ele ia ser preso, e fui. Pelas atitudes e a forma que ele estava trabalhando. Então, gente, trabalha sério, trabalha certo. Eu fiz a pergunta porque daqui a 2 anos nós temos uma eleição também extremamente importante. Não é só para Uberlândia, é para o Triângulo. Eu porque sei. Uberlândia é uma cidade polo. Então, o que a gente pode esperar? Quem que virá por aí? Porque a gente não vê que não tem sucessor ali. O problema hoje é muito maior do que ser candidato a prefeito de Uberlândia. O problema hoje, ele é macro. Nós temos que ajudar a consertar esse país. Às vezes ele fala assim, eu vou votar no candidato daqui, porque é daqui. Hoje nós precisamos de pessoas com um perfil que tenha a coragem de enfrentar essa máquina que está aí, independente de onde ele vem. Fala, não, porque o daqui vai trazer recursos para aqui, independente do recurso que ele trouxer aqui ou não. Se nós não mudarmos o ideal dessas pessoas que lá estão e mudar essa legislação, inclusive eu sou a favor, inclusive, de uma nova constituinte, mas não dá para fazer com esses senadores e deputados que aí estão. Verdade. E mesmo porque uma constituinte já tem que ser feita convidando pessoas de fora, juristas, etc, etc. Que não foi feito Então, antes. o problema é muito maior. Eu acho que eu posso ajudar muito mais no atacado do que às vezes ficando só aqui na cidade. Agora, o meu carinho é aqui com essa cidade. Eu vou ser um guardião, eu vou lutar enquanto eu puder por essa cidade. Aquilo que eu acreditar, aquilo que eu achar certo. Eu às vezes sou muito bocudo, eu reconheço. Mas se eu tiver errado, burro eu não sou não. Me corrija. Me corrija que eu vou procurar o caminho. Eu fiz isso a vida inteira. Apanhei muito, mas cada vez que eu apanhava eu aprendi uma coisa nova. E segui um novo caminho. Humberto Carneiro, muito obrigado pela paciência, pela aula, muito produtiva. E obrigado por ser um caso de sucesso nessa cidade. Eu que Porque agradeço. atrás disso tem uma história muito bonita e uma solidariedade também muito grande. Acho que Muito nós obrigada. passamos por um problema junto, só quem passou Sabe? para sentir que é perda de um filho, né? Isso nos faz grandes. Isso não tem que nos fazer pequeno. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. Pode ter certeza que nós temos um propósito. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.